E aí pessoal, meu nome é Renan e hoje a gente está aqui para dar continuidade à nossa série de vídeos de linguagem de programação em C. E hoje a gente vai falar um pouco sobre entrada de dados no nosso programa. A gente vai aprender a utilizar uma função chamada scanf, e eu vou mostrar a vocês uma biblioteca chamada mat.h para fazer cálculos matemáticos, que eu acho que vai ser útil para a maioria de vocês. Então, vamos lá. A gente vai começar iniciando um projeto no Visual Studio. Então você vem aqui em New Project, Visual C++, Windows Console Application, e eu vou chamar o meu projeto de aula 4. Desculpa, já tem um projeto com esse nome, aula 04. Eu vou dar um Next. Vou escolher aqui em Python Project para o meu projeto começar em branco. E agora eu vou criar um arquivo para poder começar a digitar o código no meu programa. Então, o nome desse arquivo vai ser aula4.c e a gente está pronto para começar. Eu vou adicionar minha biblioteca padrão de entrada e saída de dados. Vou escrever a minha função principal. E agora a gente pode começar o nosso código de verdade. Então, já que a gente vai estar trabalhando com o usuário, com interação com o usuário, então é bom a gente perguntar alguma coisa para ele, para a gente ter uma troca de informações. Então a gente pode começar, sei lá, bora fazer um programa que pergunta o ano de nascimento do usuário e a gente consegue inferir qual a idade aproximada dele, beleza? Então a gente vai começar perguntando ao usuário alguma coisa. Então eu vou botar uma mensagem na tela perguntando ao usuário qual o ano em que você nasceu, ok? Eu vou mostrar também agora um comandozinho novo para vocês, chamado /n. E o que esse comando /n faz é que ele pula uma linha após ele ser usado, ok? Então, quando eu tiver digitado essa frase, após eu ter perguntado qual o ano em que você nasceu, o programa vai pular uma linha e tudo que foi escrito vai ser escrito numa linha abaixo do /n, ok? Para vocês darem uma olhada na prática como é que funciona, eu vou escrever um printf aqui só de teste, pulei uma linha, para vocês verem como é que funciona. Vou rodar o programa e aqui vocês vão ver, ó, que na primeira linha do programa ele pergunta qual o ano em que você nasceu, aí pula uma linha, essa pulada de linha foi o /n. Depois ele escreve a nova frase que eu coloquei aqui embaixo. Teste, pulei uma linha. Porque se vocês pararem para perceber, se eu tivesse apagado aqui esse /n e rodado o programa, ele escrever tudo colado, ok? Qual ano que você nasceu, na mesma linha, teste e a frase que eu coloquei lá, ok? Então, agora que a gente já perguntou ao usuário qual o ano em que ele nasceu, a gente precisa que ele digite essa informação para a gente. Então, como é que a gente vai conseguir obter essa informação? A gente vai utilizar uma função chamada scanf. A função scanf, ela tem uma sintaxe muito parecida com a função printf. Então, vocês vão começar aqui abrindo aspas. Dentro das aspas, vocês vão colocar o tipo de variável que você quer que o usuário insira no programa. No nosso caso, a gente quer que o usuário entre com o ano de nascimento. Um ano é uma variável de tipo inteira. Então, eu vou pedir para o usuário me informar uma variável de tipo inteira. Se lembram desse comando aqui no printf? Porcentagem i significa variável do tipo inteira. Ok. Só que eu preciso armazenar esse valor inteiro em uma variável. E qual vai ser a variável que eu vou armazenar? Eu preciso colocar essa variável aqui, ó, após a vírgula. Após o tipo de variável, eu coloco uma vírgula, e após essa vírgula eu vou colocar a variável que vai armazenar esse valor. Mas eu ainda não declarei nenhuma variável. Então eu vou vir aqui em cima, vou criar uma variável do tipo inteira, vou chamar essa variável de ano, ok? E no meu scanf eu vou colocar a minha variável que vai guardar a informação que eu estou recebendo, ok?
eu tô pedindo ao usuário para ele inserir uma variável do tipo inteira, e essa variável vai ser armazenada na variável ano. A única coisa que está faltando aqui é que toda vez que você estiver utilizando scanf e armazenando algum valor em uma variável, vocês precisam colocar um e-comercial antes da variável que vai armazenar algum valor. Eu não vou explicar o porquê dessa comercial por enquanto. Não é didático vocês aprenderem isso agora. A explicação não é muito fácil de se entender, mas com o decorrer do curso eu vou estar explicando por que desse e-comercial aqui, ok? De ter ele no scanf e não ter no printf. Mas por enquanto apenas usem e-comercial antes das variáveis quando você estiver utilizando scanf, beleza? Ok, então vamos ver como é que ficou o nosso código. Quando eu rodar meu programa agora, se você estiver no Visual Studio, provavelmente ele vai dar um errinho, ok? Ele diz que houve erros na hora de executar o programa. É porque o que acontece é que essa função scanf ela é uma função antiga e a Microsoft ela diz que talvez os compiladores que virão no futuro não tenha suporte a essa função, ok? Mas a Microsoft a gente quer utilizar essa função do mesmo jeito, então para a gente poder utilizar ela, se vocês estiverem no Visual Studio, então vocês vão vir aqui em cima e digitar esse comando, jogo da velha, define, vocês vão digitar underline crt underline security underline no warning gis, vou tomar isso aqui, ok? Então teoricamente quando a gente rodar o programa agora ele deve funcionar. Esse comando aqui é apenas se vocês estiverem no Visual Studio. Provavelmente não, se vocês estiverem no Dev ou no Codeblocks não vai dar esse erro, ok? Então vocês podem rodar e ele vai executar o programa tranquilo. Se no Visual Studio também não der esse erro para vocês, então não precisa nem colocar esse comando, beleza? Eu vou rodar o programa e eu acho que eu digitei alguma coisa errada aqui no que eu coloquei aqui em cima. Deixa eu dar uma conferida. Underline crt underline security underline no underline warnings. Faltou um N aqui, né? Você já deveria ter percebido faz tempo que eu ia procurando, mas enfim, deixa eu rodar meu programa. E agora, quando ele perguntar qual o ano em que você nasceu, tá vendo que tem um cursor piscando aqui embaixo? E se eu digitar alguma coisa, o que eu digitar vai aparecer na tela, ok? Então o que eu tenho que fazer aqui é digitar um número inteiro, no meu caso, o ano em que eu nasci. Eu particularmente nasci em 1992, e quando eu teclar Enter, esse valor, 1992, ele vai ser armazenado na minha variável ano, ok? Só que por enquanto, depois disso, a gente não fez o programa calcular nada. Então, bora incrementar alguma coisa nesse programa para ele trabalhar com essa variável que a gente recebeu um valor, essa variável ano. A partir desse momento aqui, no meu programa, a variável ano vai ter algum valor. Então, eu vou criar outra variável aqui chamada ano atual, ok? E vou dizer que o ano atual vai ser o ano que a gente está presente. O ano que a gente está, a data da época que a gente está. Então, no nosso caso, eu estou em 2015. Então, se eu fizer 2015 menos o ano em que o cara nasceu, esse aqui é o ano que o cara nasceu, esse é o ano em que nós estamos, eu vou ter a idade da pessoa. Então, eu vou criar outra variável aqui chamada idade. E aqui embaixo, depois que eu pegar a informação do ano em que a pessoa nasceu, eu vou fazer uma conta muito simples. Eu vou dizer que a idade da pessoa vai ser igual a o ano atual em que nós estamos menos o ano em que a pessoa nasceu. Beleza? Então, essa variabilidade aqui deve ter a idade da pessoa, depois desse cálculo aqui, a idade da pessoa que inseriu um ano de nascimento. Beleza? E para o usuário ter alguma informação de volta, eu vou colocar um outro printf aqui para o usuário perceber
que a gente fez alguma conta e para ver que ela está certa, beleza? Então nosso programa primeiro vai perguntar o ano do nascimento do cara, depois ele vai dar um tempinho lá para você digitar esse ano, então o usuário vai interagir com o programa. Depois que ele fizer essa pergunta, ele vai fazer um cálculozinho simples aqui pra gente e imprimir o resultado desse cálculo, ok? Então aqui nesse printf eu vou dizer que aliás, eu vou pular uma linha, né, para não ficar tudo colado com a data que o cara colocou aqui em cima. Ele vai colocar o ano aqui em cima, aí eu vou pular uma linha logo após isso e vou escrever que sua idade vou colocar aqui um valor inteiro, ou seja, ele vai dizer que sua idade é um valor inteiro, beleza? E que valor inteiro é esse? É uma variável. Que variável? Idade, que a gente calculou aqui em cima, ok? Então se a gente rodar o programa agora, eu vou pular outra linha aqui embaixo, aqui depois de porcentagem i, só para ter certeza que não vai ficar nada colado lá no meu programa, para ficar bonitinho. Então vou rodar o programa e ele vai começar perguntando qual ano é que você nasceu. Eu vou dizer 1992 e ele vai dizer que a minha idade é 23 anos, ok? Agora que vocês já sabem utilizar a função printf e scanf, então vocês já sabem informar alguma coisa para o usuário e interagir com ele, eu vou explicar como é que vocês vão fazer para utilizar outras bibliotecas. No nosso caso, a gente vai utilizar uma biblioteca chamada met.h. Então vocês vão utilizar o mesmo comando que a gente utilizava para incluir o stdio, ok? Vocês vão digitar um jogo da velha, include, usar o menor que, escrever o nome da biblioteca e fechar com o maior que. O nome da biblioteca é met.h. E agora a gente está pronto para utilizar as funções que estão contidas nessa biblioteca aqui, beleza? Então deixa eu apagar tudo que tem aqui nesse programa, começar do zero, e eu vou dar um exemplo de uma das funções que tem nessa met.h. Uma função que provavelmente muitas pessoas querem saber como é que faz para utilizar é a função de potenciação. Então se a gente tem um número elevado a outro, sei lá, 2 elevado a 3, a gente quer saber o resultado dessa conta. O que acontece é que em C nós não temos um sinal de potenciação. Em muitas outras linguagens, se você quiser elevar um número a outro, você utiliza circunflexo. Então, se eu tivesse uma variável chamada int x, eu disser aqui x igual a 2 elevado a 3, isso aqui está incorreto. Isso aqui não existe em C. Não existe o sinal de potenciação. Mas o que acontece é que existe uma função dentro dessa biblioteca met.h que faz um cálculo de potenciação para você. E o nome dessa função é POW, ok? E ela recebe dois parâmetros. O que são parâmetros? Parâmetros é o que a gente está utilizando dentro desses parênteses. Sempre que tiver alguma coisa dentro de um parêntese, de uma função, isso aqui é uma função, a gente chama de parâmetros. Lá no nosso printf, nossas aspas, aqui era um parâmetro, e as variáveis que a gente colocava aqui depois, variável, eram outros parâmetros, beleza? Então aqui nós vamos receber dois parâmetros. No nosso caso, é o número que vai estar sendo elevado a algum outro número. Bora dizer que eu quero fazer aquele cálculo de 2 elevado a 3. Então vou dizer que 2 vai estar elevado a 3, ok? Eu tenho que fazer o primeiro número que está sendo elevado e depois eu coloco aqui a potência. Isso aqui vai retornar um número para mim e eu vou armazenar esse número na variável x, ok? Então, só para fazer o teste, quanto é 2 elevado a 3? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, eu vou imprimir o valor dessa conta para vocês verem que está correto. Eu vou colocar qual o valor da minha variável x. A minha variável x é... Qual o tipo da minha variável x? Desculpa. O tipo é inteiro. Então, eu vou colocar aqui para imprimir uma variável do tipo inteiro. E a variável vai ser a variável x. Deixa eu rodar o programa para ver como é que fica. E aqui tem o resultado da minha conta. Quer dizer que
2 elevado a 3 vai ser 8. Ele vai atribuir esse valor à variável x. E quando eu imprimir a variável x aqui, eu vou ter o valor 8. Porque a conta está correta, beleza? Se eu quisesse fazer, sei lá, outra conta aqui, 5 elevado a 10. E eu colocasse para rodar o programa, x agora ia ter outro valor. Que eu acho que, eu não sei se está correto, né? Porque 5 elevado a 10 é um número gigante. E eu não sei se estourar a quantidade máxima de caracteres, de números, de bits, que pode armazenar uma variável inteira. Mas bom, deixa eu fazer uma continha mais humana. 3 elevado a 3. Eu vou rodar aqui o programa. E 3 elevado a 3 é 27. Ok? Então, tá tudo ok. Essa biblioteca que a gente incluiu, met.h, ela não se limita apenas a essa função de potência. Ela tem muitas funções úteis para gente que gosta de fazer cálculo. Então, se vocês vão estar utilizando cálculo nos seus programas, eu recomendo que vocês dêem uma estudada nessa biblioteca met.h. Se vocês vierem aqui no Google e digitarem met.h, logo no primeiro link vai ter um artigo no Wikipedia. E nesse artigo vai ter o nome de várias funções, certo? E o que é que essas funções fazem e os parâmetros que elas recebem, beleza? Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre essa biblioteca, vão aqui no artigo do Wikipedia, dão uma estudada nela, ver quais são os parâmetros que ela recebe, ver como é que funciona. Por exemplo, essa função aqui, cosseno, ela recebe um parâmetro e ele já coloca aqui uma informação. É importante lembrar que as funções que envolvem ângulo devem receber valores em radianos e não em graus. Então, você coloca o valor do ângulo em radianos que você quer receber nessa função cosseno, ok? E ele vai retornar o valor do cosseno desse ângulo. Do mesmo jeito vai funcionar com a função logaritmo, com a função tangente, a função sqrt. Sqrt é uma função para tirar a raiz quadrada, ok? Então, deixa eu só mostrar aqui o teste para vocês. Eu vou tirar a raiz quadrada de um número. Eu vou digitar aqui a função sqrt. E eu vou dizer que a raiz quadrada de 9 vai ser atribuída ao valor x. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Então, se eu rodar o programa, eu vou ter que meu valor x recebeu o valor 3. A minha variável x recebeu o valor 3. Beleza? Então, por enquanto é isso, pessoal. Dê uma estudada na biblioteca met.h. Pratiquem as funções de entrada e saída de dados, printf e scanf. E no próximo vídeo a gente vai estar falando um pouco sobre condições. Beleza? Então até a próxima.